Olá pessoal, estou fazendo a gravação hoje um pouco tarde hoje. Tá quase chegando a meia-noite, ou passando da meia-noite já. Não posso nem falar muito alto não, porque a família já dormiu. Eu estou assustado que daqui a pouco, 5 horas da manhã, eu tenho que estar de pé de novo, que é para acordar às 5 horas. Então vai lá. Hoje é o 23º dia do MDV, Mudança Radical de Vida. Ontem eu estava vendo alguns vídeos muito interessantes que eu comecei a buscar, porque eu não sabia que tinha outras pessoas que acordavam 5 horas, já tinha um clube. Existe um clube das 5, que um escritor, o Robin Sharma, ele que é o escritor do livro O Monge que Vendeu Seu Ferrari. Ele é muito bom o livro. E ele criou um tal de o Clube das 5 pessoas que acordam às 5 horas da manhã. E eu comecei a ver alguns testemunhos de algumas pessoas que estavam fazendo também o Clube das 5. Interessante. Tem aí tem o criador do Starbucks. Tem o presidente da Apple. Tem a Michelle Obama. São pessoas aí que acordam cedo, às 5 horas da manhã. O rapazinho aí do basquete mundial aí, que morreu recentemente, o Brian. Ele também acordava às 5 horas da manhã, durante uma época da sua vida aí. E é isso, eu tô muito feliz. E depois que eu comecei a ver essas histórias aí das pessoas que acordam às 5 horas da manhã, eu fiquei mais motivado e mais feliz e com mais vontade e garra de continuar nessa. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz hoje no livro. O livro se chama Lei do Triunfo. Esse livro aqui eu comprei ele em 1998. Tenho várias escritas aqui. A primeira leitura que eu fiz nele foi aqui, 1998, dia 1º de abril de 98. E depois de lá pra cá eu já devo ter lido ele umas 5, 6, 7 vezes. Mas eu sempre lia, parava. Agora, como eu sou uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, eu já não sou uma pessoa que leio e paro mais. Agora eu começo uma coisa e termino, entendeu? E já li esse livro várias vezes, em espanhol, em português, e me deparei com uma coisa aqui, que é no capítulo de introdução, que ele fala em algumas coisas aqui que eu já li isso tantas vezes e não fiz caso disso. Eu gostaria de dar uma lida para vocês agora. Eu separei a página e agora a página já me foi embora. É sobre a lei da harmonia. Eu ia tentar falar alguma coisa sobre a lei da harmonia, mas é muito difícil, porque as palavras que o Napoleão Hill utiliza aqui são fantásticas, então só vou reproduzir e fazer essa leitura, tá? Quem tiver ouvidos que ouça. Então, a página 57 do Mastermind, sobre a lei da harmonia. Todo corpo humano normal possui um laboratório químico de primeira ordem e um estoque de produtos químicos suficiente para executar os processos de triturar, assimilar e misturar de maneira adequada o alimento que ingerimos, antes de distribuí-lo nas partes onde ele é mais necessário para formar o corpo. Têm sido feitos inúmeros testes com homens e animais a fim de provar que a energia conhecida com o nome de mente desempenha uma importante parte nessa operação química da composição e transformação dos alimentos nas substâncias necessárias para a formação e conservação do seu corpo. Sabe-se que os aborrecimentos, as emoções ou os temores interferem com o processo digestivo,
e, em casos extremos, detém inteiramente esse processo, ocasionando doenças e até mesmo a morte. É claro, pois, que o espírito de harmonia tem parte na química da digestão e da distribuição dos alimentos. Várias autoridades eminentes acreditam, embora isso nunca tenha sido cientificamente provado, que a energia conhecida como mente ou pensamento pode ser contaminada com unidades negativas ou insociáveis, a tal ponto que todo o sistema nervoso é atirado para fora da ordem do trabalho. A digestão fica seriamente afetada, manifestando-se várias formas de doença. Entre as causas de tais perturbações mentais, as principais são as dificuldades financeiras e os amores contrariados. Um ambiente negativo, como o que se cria em famílias, nas quais um dos membros está sempre aperreando, interferirá com a química mental de tal modo que o indivíduo perderá a ambição e gradativamente mergulhará na apatia. É por isso que um velho rifão diz que a mulher faz o homem ou o destrói. E há nisso muita verdade. Uma das próximas lições tem um capítulo inteiro dirigido às esposas. Qualquer estudante de escola secundária sabe que certas combinações alimentares, quando ingeridas, provocam indigestão, dores alimentares e até mesmo a morte. A boa saúde depende, pelo menos em parte, de uma combinação alimentar harmoniosa. Mas a harmonia da combinação alimentar não é suficiente para assegurar a boa saúde. É preciso haver harmonia também entre as unidades de energia conhecidas por mente ou pensamento. A harmonia parece ser uma das leis da natureza, sem a qual não pode haver energia organizada ou vida de qualquer forma. A saúde do corpo, bem como a saúde mental, são inteiramente construídas na base do princípio da harmonia. A energia conhecida por vida começa a desintegrar-se e a morte se aproxima logo que os órgãos do corpo deixam de trabalhar em harmonia, e no momento em que esta cessa, na fonte de qualquer energia organizada, as unidades dessa energia são arremessadas num estado caótico de desordem e o poder se torna neutro e passivo. A harmonia é também o núcleo em torno do qual o princípio da química mental, conhecida por Mastermind, desenvolve o seu poder. Destruindo essa harmonia, ter-se-á destruído o poder que emana do esforço coordenado de um grupo de indivíduos. Essa verdade tem sido afirmada, reafirmada e apresentada de todas as maneiras nesta obra como uma lição infindável, porque, a menos que o estudante fixe bem esse princípio, aprendendo como aplicá-lo, a lição será absolutamente inútil. O triunfo na vida, ou o que quer que chamemos de triunfo, é sobretudo uma questão de adaptação ao ambiente, de maneira tal que haja harmonia entre o ambiente e o indivíduo. O palácio de um rei se torna uma choça de camponês quando não existe harmonia entre as suas paredes. Inversamente, a choça de um camponês pode proporcionar mais felicidade do que a mansão de um rico se a harmonia reinar na primeira e faltar na segunda. Sem perfeita harmonia, a ciência da astronomia seria tão inútil como os ossos de um santo, pois as estrelas e os planetas chocar-se-ão uns contra os outros, e tudo estaria em estado de caos e desordem. Sem a lei da harmonia, de uma semente qualquer poderia nascer uma árvore heterogênea que fosse ao mesmo tempo carvalho, álamo ou cedro. Sem a lei da harmonia, o sangue depositaria a qualidade de alimentos que servem para o desenvolvimento das unhas no couro cabeludo, onde só o cabelo deve crescer, e dessa maneira desenvolver-se-ia qualquer formação córnea. Sem a lei da harmonia, não pode haver organização de conhecimentos, e assim poder-se-á perguntar: há conhecimento organizado, exceto a harmonia dos fatos e verdades nas leis naturais?
No momento em que a discórdia começa a bater a porta de frente do conhecimento, a harmonia vai saindo pela porta dos fundos. Por assim dizer, quer se aplique isso a uma sociedade comercial ou ao movimento ordenado dos planetas. Se o leitor julgar que exageramos a importância da harmonia, lembre-se que a falta dela é o primeiro e muitas vezes o único motivo de fracasso. Não pode haver música, nem poesia, nem eloquência dignas de louvor sem a presença da harmonia. A boa arquitetura é sobretudo uma questão de harmonia. Sem harmonia, uma casa nada mais é do que uma massa de material de construção, mais ou menos monstruosa. A direção eficiente dos negócios alicerça-se na existência da harmonia. Toda pessoa bem vestida, homem ou mulher, é um exemplo de harmonia. Com todas essas ilustrações da parte importante desempenhada pela harmonia, nós, nos trabalhos cotidianos de todo o mundo, digo mais, de todo o universo, como poderá qualquer pessoa inteligente esquecer esse fato quando se trata de alcançar o seu objetivo definitivo na vida? Assim, não pode haver objetivo definitivo para aquele que não fizer da harmonia a pedra angular da sua fundação. O corpo humano é uma organização complexa de órgãos, glândulas, vasos sanguíneos, nervos, células nervosas, músculos e etc. A energia mental que estimula a ação e coordena os esforços das partes componentes do corpo é também uma pluralidade de energias que variam e se transformam. Complexo, hein? E simples. É a harmonia, a lei da harmonia. E aqui utilizou um termo que foi falado aqui em questão de harmonia, quando se harmonizam duas pessoas ou mais com um propósito definido, surge uma nova mente. Então, no momento que você coloca a mente de uma pessoa, um casal, quando se junta um casal com um propósito de crescer uma família, se forma uma nova mente, é chamado mastermind. Quando se junta duas pessoas com o propósito de criar uma empresa, essas duas pessoas podem se fazer, uma se junta à outra com o mesmo propósito e é considerado mastermind. Existe masterminds, hoje está sendo muito divulgado no Brasil, de empresários que se juntam uns aos outros para fazer um grupo de mastermind. Normalmente se juntam 6, 7 e se juntam, e o que acontece? Entre esses 6 ou 7 empresários, um ajuda o outro, a mente, né? Se fala mastermind, seria mente maestra, né? Então a mente maestra, um contribui com o outro, associando serviços, valores, prestação, venda de produtos, que seja. Ou então mesmo só uma palavra, né? Faça assim ou faça aquilo, ou faça assim, porque são as pessoas quando se reúnem fazendo mastermind, igual estão fazendo no Brasil, são profissionais que, às vezes, para entrar em um grupo desses de mastermind, igual eu conheci um grupo aqui que fazem mastermind, e a pessoa, para entrar no grupo, ela tem que pagar 150 mil reais para fazer parte do grupo do mastermind. Sabe? É um grupo de mastermind do Titi, lá de Goiânia. E para fazer parte desse mastermind aí, são 150. Tem um grupo também do Ryan Santos, aí do Rio de Janeiro, que também é um grupo de mastermind caro, hein? O mastermind, no caso, eles fazem como uma mentoria. Então, você normalmente já é acompanhado por outros empresários. Os empresários já te conhecem e sabem quais os seus propósitos e como você trabalha, se reúnem e através da reunião conseguem fazer um mastermind. E acaba que as pessoas, os empresários, um mutuamente ajuda o outro e já são pessoas já endinheiradas e já ficam mais endinheiradas ainda. Tá bom?
Olha, aqui no livro está falando que 3 pessoas que fizeram um mastermind, né? Estudo de três homens bem-sucedidos. Estudemos agora alguns homens bem conhecidos que acumularam grande poder e também grandes fortunas no meios de aplicação da química mental. Começamos por 3 homens célebres, pelas realizações que conseguiram nos seus respectivos campos de ação econômico, comercial e profissional. São eles Henry Ford, o dono da Ford, Thomas Alva Edison, que é o criador aí né, ele criou o disco, um disco de cera, onde você podia reproduzir com uma agulha, que é o nosso disco, reprodução da voz. O cinema foi criado graças ao Thomas Alva Edison e Harvey Firestone, que são os 3, né? Esses 3 se encontravam, eram amigos íntimos e várias vezes durante o ano se encontravam. E foram 3 pessoas que dominaram aí muito o mercado no princípio dos anos de 1900 nos Estados Unidos. E esse livro está muito voltado para isso, né? Está muito voltado para isso. E a primeira pessoa que falou sobre o Mastermind foi André Carnegie, que quando convidou esse escritor aqui, o Napoleão Hill, para escrever esse livro, ele falou com o Napoleão. Napoleão era jovem, inteligente, Napoleão Hill, e o André Carnegie convidou a ele para escrever, se ele queria fazer uma experiência durante 20 anos, estudando as pessoas, e depois converter isso em um estudo, em um livro. Ele aceitou o desafio e com isso ele entrevistou mais de 16 mil pessoas de todas as profissões e áreas e conseguiu compilar tudo que as pessoas tiveram de sucesso na vida. Então ele compilou, ele conseguiu colocar em ênfase tudo que as pessoas fizeram para ter sucesso, e ele coloca os pontos que as pessoas fizeram para ter sucesso e aquilo que aquelas pessoas, das 16 mil que ele entrevistou, fizeram que não conseguiram ter sucesso. Então, assim, esse livro aqui é um livro de cabeceira que eu já tenho, já há muitos anos. Eu não sou nada, não consegui nada, mas onde que eu estou, eu tenho muito a agradecer aos exemplos que eu aprendi aqui também nesse livro, na formação. E agora que eu estou fazendo aí o MDV, também vou focar agora nesse livro, vou terminar ele antes de terminar os 40 dias. E eu acredito que agora eu nunca peguei esse livro e li ele rápido, eu sempre pegava ele e lia, pegava durante 5 meses, 6 meses, assim, sempre estava pegando. Fazia uma leitura hoje, passava 3, 4 dias, fazia uma leitura, passava uma semana, pegava o livro e fazia uma leitura. Então, assim, nunca fiz um acompanhamento geral. Só que agora eu sou uma pessoa que começa as coisas e termino. Então, eu vou terminar esse livro antes dos 40 dias, tá? Então, eu acredito que se eu consigo terminar esse livro antes dos 40 dias, esse livro minha mente vai absorver muito melhor as informações desse livro. Tá bom? Olha, grande beijo para vocês. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2020, dia 23 da mudança radical de vida do negão aqui, ó. Pá, com Deus, hein? Beijo no coração de vocês, amo vocês. Tchau.